Terceiro e último vídeo. Como incentivar seus filhos a gostarem da palavra de Deus. Incentivar os filhos a gostar da palavra de Deus é um valioso investimento. Sim, os filhos são de grande importância para o reino de Deus. É prazer de Deus, por intermédio de seu Filho Jesus, alcançar o coração deles. Conduzir a ter um encontro pessoal com Jesus é um grande desafio, mas também a mais doce esperança de um mundo melhor. Não foi por acaso que Jesus ordenou que deixasse as crianças irem até Ele. O Senhor estava diante dos cristãos em potencial ao proferir essas palavras. Diz a Escritura que Ele estendeu a mão sobre as crianças e as abençoou. O ensino bíblico para crianças deve ser valorizado por todos aqueles que fazem parte da vida delas. Esse sim é um valioso investimento. Não vai existir fase mais adequada para que sejam construídos e reconstruídos os pilares para uma vida saudável e comprometida com o mundo do que a infância. A figura da criança é apresentada na Bíblia desde muito cedo. Moisés, João Batista são exemplos de discípulos apóstolos que eram comprometidos com o mundo espiritual desde que eram crianças. Moisés recebeu um chamado, João Batista foi batizado no Espírito Santo de Deus, enquanto sua mãe Isabel recebia a visita de Maria, mãe de Jesus. A palavra de Deus nos ensina por onde e como conduzir os filhos a esse encontro com Deus, preservando a criança com valores passageiros, impostos por ensinamentos que vêm de outras palavras, como a palavra proferida pelas novelas, pelos excessos de desenhos animados, pelos colegas de escola e também pelo livre acesso a certos conteúdos da internet. É preciso deixar claro que a palavra ao qual me refiro está na Bíblia. Portanto, os filhos deverão ter oportunidade de conhecê-la com a decisão da família de ser ou não ser uma família cristã. E a partir disso promover ações possíveis em que seus filhos consigam se aproximar da leitura bíblica, a Bíblia. Será primeiramente pelo testemunho dos pais que os filhos vão se deixar seduzir pela palavra do Senhor. Pratique a Bíblia, os versículos da Bíblia, pai, mãe, todos os dias em sua casa. É comum ver os pais ensinar os filhos o que é o Papai do Céu e a pedir a sua bênção por tudo. O tempo passa e esse ensinamento não evolui. Lembre-se de seu filho pedir bênção pai, bênção mãe. É uma fé tipicamente folclórica. A criança não frequenta a igreja, nunca viu os pais lendo a palavra, não experimenta fazer caridade desde a mais tenra idade, não cresce habituada a reconhecer os seus pecados, mesmo tão pequenos, e cresce longe dos costumes de orar pelas pessoas que estão ao seu redor, em sua cidade e no mundo. Incentivar um filho a gostar de ler e viver a palavra da Bíblia é, antes de tudo, habituá-lo ao ambiente que tem os sinais de Deus. A criança é muito inteligente para perceber que a família fala e não vive, principalmente aquelas que dizem crer em Deus, mas não testemunham essa crença com atos concretos da fé. Seria muito bom que antes de dormir as crianças, seus filhos, ouvissem histórias bíblicas ou assistissem DVDs de milagres de Jesus do Antigo Testamento, do Novo Testamento, e o amor de Jesus principalmente. É importante escolher um lugar da casa que seja possível colocar algo que sinalize naquele ambiente os seus proprietários cristãos. A visita, os vizinhos, familiares precisam saber e respeitar essa decisão. É fundamental também educar os filhos dentro dos ensinamentos do Evangelho, mostrando-lhes sempre com as leituras como Deus gostaria que eles crescessem em graça e sabedoria. Mesmo tendo a religião e a espiritualidade como base familiar, é necessário cautela, prudência, paz, informação e inteligência para que nada saia diferente do que se espera. Várias são as passagens bíblicas que confirmam esse querer de Deus com relação aos nossos filhos.
Deuteronômio capítulo 6, verso 4 e 9, Marcos capítulo 10, verso 16, verso 13 e 16, Josué capítulo 4, verso 1 e 9, são passagens bíblicas que causam nas crianças curiosidade sobre o mundo espiritual. Como incentivar as crianças a gostarem da palavra de Deus? Sendo pais que se lembrem do jeito de ser de Jesus, caso contrário, os filhos terão aversão não só à palavra, como também a tudo que lembra o divino. Em seguida, colocando em prática o que foi aqui proposto. Também precisamos fazer uso da metodologia mais inovadora e tecnológica para esse ensinamento ministrado aos filhos. Sim. Dentro desse contexto, é muito bom ressaltar que a nossa espiritualidade nos aproxima de Deus. Com isso, contagiamos as pessoas que estão ao nosso redor, sendo amáveis, dóceis, responsáveis com a nossa família e com o mundo no qual estamos inseridos, usando uma linguagem decente e respeitosa, e demonstramos que queremos ser filhos de Deus, amáveis e amados. Este será sempre um bom começo para que os nossos filhos possam entender a palavra de Deus e gostar dela. Sim. O que é desculpa ou perdão? É um abismo entre os significados. Desculpa ou perdão? Olhando detidamente para o Evangelho de Nosso Senhor, percebemos a seguinte questão: pedir perdão é muito diferente de pedir desculpa. Para pedir desculpa não é necessário uma mudança interna essencial, basta o interesse pessoal em determinada coisa que irá, de alguma forma, nos beneficiar e nos livrar de algo negativo para que peçamos desculpa por algo. Mas para alguém pedir perdão só mudando a essência, pois o perdão não visa o ganho próprio, basta obedecer os ensinamentos sagrados de Jesus. Ou seja, só pode pedir perdão quem realmente fez uma profunda reflexão sobre determinada atitude ou omissão, pois o perdão está inexoravelmente ligado a uma atitude perante a vida e perante as pessoas. O perdão nunca é superficial, é sempre algo extremamente profundo, desajustador, tira-nos da nossa zona de conforto e de controle. Segundo o Evangelho, Jesus não nos desculpou na cruz do Calvário, Ele nos perdoou. Em Cristo devemos deixar de olhar para nós como inimigos e passou a nos olhar como filhos e filhas, amados e amadas. O perdão de Deus mudou os rumos, tanto da história quanto da eternidade. Precisamos pedir e liberar o perdão. Por isso, repito, ao olhar detidamente para o Evangelho, compreendemos que precisamos pedir e liberar não são desculpa, mas perdão. O que precisamos em nossa relação familiar, interpessoal, é de perdão, de mudança essencial de nossas atitudes, de Deus reinando as nossas vidas, nas nossas vidas, para que possamos avançar. Como pessoas, precisamos de menos desculpa e mais perdão. A desculpa mora na superfície, é rasa, é automática, é parcial, é maquiada. O perdão é profundo, transformador, revelador, fruto de reflexão e verdadeiro. É libertador, é divino. Perdão você pede a Deus. O mundo precisa de pessoas perdoadoras, pessoas que realmente amam e seguem o mandamento de nosso Senhor Jesus. Por isso, quem pede perdão deve sempre ser ouvido, apoiado por toda pessoa que quer ser um ser humano melhor, precisa e deve ser apoiada. O nome disso é do Evangelho. Eu não quero desculpar, quero perdoar. Não quero pedir desculpa, quero pedir perdão. Jesus é Deus, o nosso Pai. Pedir desculpa ou perdão
São duas palavras tão fáceis no uso que nem desconfiamos da diferença entre elas. Em um certo sentido, perdão e desculpa são palavras quase opostas. O perdão nos diz, ok, você fez isso, mas eu aceito o seu pedido de perdão. Não jogarei isso na sua cara e seremos do mesmo jeito que éramos antes. Já a desculpa fala, eu percebo que você não podia evitar, sei que realmente você não queria fazer isso, você não é culpada. Assim, um ato falho sem desculpa precisa de desculpa e não do perdão. Da mesma forma, boas desculpas não precisam de perdão, já que o perdão exige culpa. Se você quer ser perdoado, não há desculpa para o que fez, pois pedir perdão é assumir a culpa. Porém, isso não invalida a possibilidade de haver os dois ao mesmo tempo. O problema está em pedirmos desculpa para aquilo que exige perdão. Sim. Pondere sempre, certifique de que perdoar, certifique de perdoar. Eu tive alguém que veio a mim e pediu, eu quero que você me perdoe. Minha primeira inclinação foi dizer, não se preocupe com isso, não faz mal não. Mas percebi que isso teria sido algo da minha parte, porque isso não era o perdão. O que aquela pessoa precisava e merecia era o perdão. Então eu não disse apenas, não se preocupe com isso, esquece. Eu disse, eu te perdoo, isso é muito importante. Veja, às vezes, quando fazemos algo errado, não vamos a outro indivíduo dizer, perdoa-me. Nós dizemos, eu feri seus sentimentos, sinto muito, quero pedir desculpa. Essencialmente, o que estamos dizendo com isso é, quero me desculpar e explicar por que eu fiz o que fiz. A palavra pedir desculpa vem da palavra grega apologia, o que significa fazer uma defesa. Defendemos a fé. Muito de nós queremos pedir desculpa. O que estamos fazendo, na verdade, é nos defender. Se você ofendeu alguém, não peça desculpa, em vez disso, diga, me perdoa, eu estava errado. E se alguém te ofendeu, não diga apenas, esqueça tudo. Diga, eu te perdoo. Faça isso de maneira completa. Então esse assunto é enterrado no túmulo do esquecimento de Deus. Perdoe totalmente. Qual a diferença entre pedir perdão e desculpa? Quando foi que você se sentiu tentado em defender suas ações? Um pedido de desculpa? Pratique. Reserve um momento e considere quem você ofendeu ou magoou e peça a essa pessoa que te perdoe. Sim. Dediquei minha vida ao próximo, renunciei aos prazeres do mundo, os prazeres da carne. O nosso amor ao próximo é a medida do nosso amor a Deus. Tenho me aprofundado que o nosso amor ao máximo é a medida do nosso amor com Deus. Sim. A gente se limita no nosso amor, às vezes, a Deus, por saber, porque somos limitados em amar ao próximo através de atitudes erradas, julgamentos, exclusões. Olhamos, às vezes, a nossa história e vemos que já damos passos largos no amor ao próximo, crescemos bastante, mas ainda existem cadeias que ainda nos aprisionam. Existe o longo do caminho a ser percorrido. Descobrimos ainda que com muitas das cadeias foram criadas por nós, temos a chave, que é a libertação, não é mesmo? Possuímos a chave que pode nos livrar das prisões
Muitas dessas prisões são criadas por nós. Temos visto e vivido experiências de que a chave é a oração, que definida, aqueles que sabem quem ora é quem aquele a quem ora. Essa é a forma de orar. Não posso esquecer que só posso levantar meus olhos a Deus se conheço a minha baixeza. Só assim percebo que quem tem que mudar sou eu e não o outro. O outro tem as mazelas e ele vai se cuidar com Deus. Mas essas mazelas do outro não podem ser impedimento para amá-lo. Ainda mais quando sabemos que o amor ao próximo é a medida do nosso amor a Deus. Se você se encontrou nas frases, às vezes, que é bom, você é gente, mas não pare nas limitações de ser gente. Abuse de seu espiritual que há dentro de você. A capacidade da alma ultrapassa qualquer imaginação humana. O caminho é esse, basta caminhar. Não é fácil, eu sei. Nem Jesus disse que seria fácil. Ao contrário, ele disse: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Lucas capítulo 13, verso 24. Já sabia que muitos não conseguiriam por medo, como o povo judeu teve medo e não entrou na terra prometida, tantos outros casos que conhecemos. Alguns judeus não entraram, alguns sim. A caminho só se faz. Logo, preciso fazê-lo para chegar à nossa meta tão esperada, que é o céu. Sim, que é o céu. A nossa vida de ajudarmos o próximo é mais ou menos o mesmo montante do nosso amor que temos com Deus. Pois Deus é nossa vida, Jesus é a ressurreição da nossa vida, nossa salvação, nosso tudo, o nosso amor. Vamos amar o próximo e transformar a vida das pessoas